O nome da nossa próxima sinopse é Shadowrun. Em um mundo em que humanos e monstros racionais coexistem, Ariel, o único humano de sua cidade, e Castra, sua colega da sala, são obrigados a pegarem materiais no armazém da escola para a professora iniciar a aula. Obrigados foi forte, dá a impressão que a professora falou: se vocês pegam, eu mato vocês. Obrigados, uma palavra forte aqui. Eles, né, a professora pediu pra eles pegarem lá o negócio pra iniciar a aula, né? Tipo, cara, obrigados. Aí a gente tá indo pra, sei lá, escola militar, não sei, ou vocês pegam material ou vocês vão fazer 30 flexões cada aqui. Chegando no local, eles repentinamente são teleportados para o outro mundo, onde conhecem um príncipe solitário que esperava por Ariel e Castra. Ele explica a existência das Pedras da Vida, pedras essas que permitem a existência e equilíbrio dos dois mundos. Porém, outros mundos começaram a se formar junto com outras pedras misteriosamente, ameaçando o equilíbrio entre os mundos e a existência dos mesmos. Ariel, Castra e Astoth, o príncipe solitário, devem descobrir o responsável por dar a vida aos outros mundos e destruir as outras pedras da vida, mesmo que signifique destruir mundos inteiros. Castra não concorda com a aniquilação total dos novos mundos por haver vidas lá. Ariel e Astoth não conseguem imaginar outra solução mais pacífica. Talvez, se eles ouvirem o que os cidadãos dos outros mundos têm a falar sobre essa crise, naturalmente todos chegarão ao consenso do que é o melhor a ser feito. Tudo isso enquanto que o tempo de existência de todos se esvai e o Criador de mundos está solta. Entendi mais ou menos. É uma história extremamente complexa, cara. É uma discussão extremamente complexa. É uma história sobre genocídio, basicamente. E sobre em quais circunstâncias o genocídio seria uma solução viável. É muito complexo e muito até perigoso falar sobre isso. Acho que dá para fazer uma história sobre isso, mas tem que tomar muito cuidado com qualquer conclusão que essa história chegue. Porque quando falar, tem outras pedras dos mundos, né? A gente tem aqui as pedras da vida, né? E aí começaram a surgir outros mundos, e esses mundos estão ameaçando o equilíbrio e a existência dos mundos. E aí você tem a questão de, qual mundo você decide que vale a pena viver? Eu acho que a única saída possível para essa história é eles conseguirem fazer com que os mundos coexistam sem nenhum problema. Porque qualquer outro tipo de solução aqui, ela abre muita margem para uma interpretação negativa, que eu acho que não contribui muito para a história. Porque não tem como você dizer que fazer o genocídio de uma raça em detrimento de outra é algo viável. É impossível chegar numa conclusão dessa e dizer, ok, tá certo isso aí. Eu entendo colocar os personagens numa situação onde nenhuma das escolhas é boa, mas geralmente nesses casos a escolha acaba sendo uma espécie de sacrifício. Só que aqui não tem como escolher também pelo sacrifício, porque eles estão sacrificando outras pessoas que não têm absolutamente nada a ver, ou quer dizer, estão envolvidas, mas sem saber, sem ter consciência disso, com a questão que eles estão vendo ali. Eu fico na dúvida se uma história com um fundo filosófico tão complexo deveria ser colocada na mão de estudantes, sabe? Se a questão dos humanos e monstros racionais coexistirem e tal é importante para essa história ser contada. É aquilo que eu sempre falo, tudo que a gente põe na história tem que ter uma razão de ser, né? E aí é quando fala, a gente tem um mundo, a gente tem humanos e monstros racionais coexistindo. Por quê? Aí o cara fala, porque eu queria fazer uma menina com chifrinhos. E eu preciso dar alguma explicação do porquê diabo essa menina tem chifrinhos, sabe? Isso não pode ser a explicação na história. Enfim, ela tem que ter alguma razão de ser ali. E aí, beleza, você pode falar que os monstros, eles sofriam muito preconceito, etc. Eles eram segregados exatamente por conta dessa cultura que esse mundo tinha, que a Castra, sendo um monstro, acha que não tem como simplesmente decidir de alguma forma que algum mundo deve ser eliminado, porque ela sabe que se esse tipo de escolha fosse feito, ou já pode até ter havido um genocídio nesse mundo onde vários monstros morreram, igual aconteceu no nosso aqui. E aí, tirando o lance da palavra monstros, né? Aí fica meio complicado eu dizer isso, mas é porque eu estou traçando um paralelo com a história aqui, não querendo aferir nada. Mas enfim, então ela diria, ok, no meu mundo, se a gente fosse fazer esse tipo de escolha, pessoas da minha raça, da minha espécie, seriam as escolhidas para morrer, para que as outras pudessem prosperar.
né? E aí, enfim, ela poderia ir contra os outros dois nesse sentido. O príncipe poderia ter essa visão, mas assim, eu acho que realmente é muito difícil ter uma construção para essa história que não fique ou com uma mensagem que pode ser extremamente complicada e negativa, ou ela virar uma história que fique muito superficial e tipo, que nem quando fala aqui no final, esse pra mim é o ponto de atenção. Tudo isso enquanto o tempo de existência de todos se esvai, ok, isso é padrão, né? Tudo isso enquanto o tempo se esvai, a gente está fazendo. Eu estou gravando este vídeo enquanto o meu tempo de existência se esvai. Você está assistindo esse vídeo enquanto o seu tempo de existência se esvai. Enfim, isso é meio padrão, né? Não, mas eu acho que eu consegui entender. Seria uma luta contra o tempo, porque os mundos nascendo podem estar se chocando ou algo desse tipo. E o Criador de Mundos está solta. Quando colocou o Criador de Mundos está solta, é o que me leva para uma possibilidade que a história pode acabar de um jeito muito bobinho. Então você levantar toda essa discussão para depois você falar, é só matar o Criador de Mundos, que acabou, tá tudo certo, pode ser um pouco complicado. Mas talvez dependendo de como for apresentado, pode funcionar, não sei. Eu acho que tem que ser muito bem contextualizado para que essa solução funcione, porque ela parece uma solução fácil para um problema extremamente difícil, sabe? Extremamente complexo, e aí você cria uma solução muito fácil, que é tipo aquelas histórias onde você tem, sei lá, uma propagação de vampiros. Aí cada vampiro morde uma pessoa, essa pessoa vira um vampiro, a pessoa que virou um vampiro morde mais 5 pessoas, e aí as 5 pessoas viram vampiros, e aí você tem um caos global. E aí como que se resolve essa situação? Que é impossível de se resolver. Esses vampiros vão dominar tudo e vai ser isso. Aí ele fala, você mata um vampiro que é o primeiro vampiro e todos os outros voltam a ser seres humanos. Ou todos os outros morrem. E aí tipo, você pega um problema extremamente complexo e você resolve ele de uma maneira extremamente simples. Se isso não for muito bem contextualizado e a dificuldade de matar esse primeiro vampiro for colocada à prova de uma maneira muito grande que não pareça realmente uma solução simples, vira aquele negócio meio simplório que fala, tudo isso só pra isso? É tipo, ok, toda essa discussão filosófica, toda essa questão que não tem pra onde sair e tal, e tudo isso pra no final eles terem que acabar com um cara? E aí resolveu todo o dilema, toda essa discussão e tal? Enfim, é uma questão bem complicada. Eu acho que vários pontos dessa história têm que ser muito bem escritos, colocados no papel mesmo, para pensar. Assim, toda história tem que ser colocada no papel para pensar. Mas quanto mais intrincada as decisões e o tema que a história está abordando, mais você tem que realmente escrever esse tema e pensar acima dele, de qual que vai ser a resolução, como que eles resolvem esse problema aqui de fato, qual solução vai passar uma mensagem interessante para quem está lendo. Você tem que pensar em quem está lendo e qual mensagem a sua história quer passar. Você quer passar a mensagem de que se temos um problema e a forma mais simples de resolver esse problema é exterminar uma raça, você está flertando com algo extremamente perigoso e criminoso, na verdade. Enfim, uma coisa é apresentar a controvérsia e como que é o nome? E o paradoxo, né? Enfim, da contradição da escolha, da dificuldade de uma escolha em situações assim. Outra coisa é você dizer que alguma dessas escolhas é certa ou não. Então, legal, a gente tem 3 personagens, cada um pode tomar por um rumo, onde um personagem acha que não tem que fazer isso, tem que conseguir outra forma. Outro personagem talvez tente ponderar isso de alguma maneira, enquanto um é categórico. Tem que acabar com os mundos e, obviamente, a gente vai fazer a escolha pelos mundos que interessam a gente. Né? Esse é o lance. O que é uma escolha completamente antiética, mas talvez o personagem possa contrapor ela dizendo, eu sei que é antiética, mas não tem como fazer uma escolha ética nessas circunstâncias. Dá pra apresentar algo assim. Esse personagem automaticamente vai ser visto como vilão. Por mais que talvez ele tenha uma suposta razão boa pra fazer isso. É o lance do Thanos. Thanos ele quer acabar com metade do universo porque, na teoria dele, se você acaba com metade do universo, a outra metade prospera e vive bem. Enfim, isso não faz com que essa teoria ela tem, né, alguns problemas, algumas coisas assim, se você pensar mais a fundo, mas o lance é esse. É uma teoria que possivelmente poderia fazer sentido na cabeça de alguém doido, e faz sentido na cabeça de alguém doido que é um vilão da história, a ponto de você conseguir olhar e falar, consigo entender sua linha de raciocínio, mas não, você está errado.
eu acho que é esse o caminho aqui para essa história. Seria algo muito parecido, mas daí automaticamente o Astolfo viraria uma espécie de vilão. E aí que eu falo que se o Astolfo vira uma espécie de vilão, só acabar com o Criador de Mundos parece uma solução muito simples para essa história. Então, difícil, cara. O que eu posso dizer com tudo que eu falei aqui é uma história muito difícil que você tem que realmente pensar em cada detalhe, o que cada personagem pensa sobre isso, por que ele pensa aquilo sobre isso e qual vai ser o caminho que esse personagem vai tomar ao longo da história. E principalmente, sobretudo, qual vai ser a resolução dessa história e por que é essa a resolução dessa história. E qual mensagem que no final essa história acaba passando como um todo. Acho que esses pontos são pontos assim que o autor deveria escrever, listar e aí botar a cabeça em cima deles antes de começar a desenhar ou escrever qualquer outra coisa.